E aí, pessoal, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente aí, boa noite ao pessoal do Facebook, do YouTube, do Instagram, que é onde está aí passando a nossa live. Vamos chegando, esperando um pouquinho aí as pessoas chegarem e se acomodarem, o pessoal sair da live do Raça Negra e vir para a nossa, né? A nossa é bem entre o Raça Negra e a Sandy Júnior, vai dar super certo. Nossa, tem Sandy Júnior. E hoje a gente está com uma live super especial, né? Para quem não sabe, meu nome é Steven Fio, eu sou um dos diretores do Instituto de Cinema. Estou aqui apenas como cicerone de uma live muito legal, que é uma live onde a gente vai bater um papo com uma equipe de fotografia sobre como é a experiência de viver, né? Essa equipe que é tão essencial aí ao fazer fílmico. E aí a gente tem aqui, né, como nosso maestro, o Jacó, que eu sempre acho que dispensa apresentações, porque é um dos fotógrafos mais importantes da história do Brasil. O último trabalho dele, A Menina que Matou os Pais, mas tem uma vasta filmografia, Durval Discos, um monte de filmes bacanas aí na filmografia dele para a gente conversar. A Marcela Pascoal, que é primeira C, foquista, já trabalhou em algumas séries, Unidade Básica, O Negócio. A Júlia Lacerda, que é vídeo assiste, trabalha também com publicidade, mas fez coisa mais linda, Animal Cordial, já tem uma vasta história aí também, apesar de ser super jovem, ter uns 18 anos aqui, de onde eu estou vendo. A Ju Borg, né, que é GNA, trabalha aí com o material digital, vai explicar um pouco para a gente o que é Heroína Quase Perfeita, A Menina que Matou os Pais, Meu Álbum de Amores e um monte de outros filmes. E a Gabriela Cache, que está aqui como segunda assistente e trabalhou em Assédio, Amigo de Aluguel, Samantha, Carcereiros, enfim, tem aí um IMDb também para a gente consultar, né? Então, eu acho que é natural a gente começar esse papo fazendo uma pergunta que vou fazer como leigo, né? Como alguém que está assistindo a gente, não sabe direito o que é uma equipe de fotografia. Eu vou provocar todos vocês. O que é uma equipe de fotografia dentro de um filme? Vai lá, Jay. Não, por favor. Você começa. Bom, uma equipe de fotografia é responsável por a imagem da obra, pensando em toda a sua cadeia aí de conceito técnico, estético, junto com os outros departamentos para criar a obra em si. Na verdade, trabalha com as imagens do filme, claro, né? Mas vocês diriam que essa equipe, ela é a equipe mais polêmica do set? Não necessariamente. Não necessariamente, quer dizer, pode ser. Eu acho que polêmica, isso depende muito de cada equipe, de cada projeto, né? Mas a equipe de câmera tem um lado muito técnico, que é por um lado complicado, você precisa realizar uma coisa muito técnica, ter um resultado muito, muito bom em cada vez menos tempo. A equipe de fotografia como um todo digamos, é o elemento mais pesado no set, em termos de aparato e de tempo, normalmente. Claro que às vezes a direção de arte exige mais, quando é um filme onde a arte tem um valor muito grande, um filme de época, coisas assim. Mas a equipe de fotografia é uma equipe que tem um peso no set e um tempo para executar as coisas que cada vez tem que ser mais curto. Dentro disso, a equipe de câmera é uma equipe muito técnica que precisa de muita precisão, ao mesmo tempo com muita velocidade e muita objetividade, silêncio. Então, tudo acaba também tendo um lado criativo e essas profissionais que estão aqui, elas têm isso, tenho certeza, as que eu trabalhei, de criarem métodos e para serem muito eficientes. Então, a eficiência é uma coisa muito importante na equipe de câmera e quem faz, em geral, tem muito prazer em elaborar isso. Muito Então, bacana. Não acho que seja a equipe mais
mais polêmica. Inclusive, o melhor Acho que a polêmica é o fato de que somos uma equipe que está praticamente inteira ali na linha de frente, assim, né? Uma responsabilidade muito grande. Apesar da Ju, por exemplo, o GMA ficar ali no cantinho dela, não ficar o tempo todo no set, também é responsável pelo material. Então, assim, acho que somos integrantes com muita responsabilidade, muito sempre dentro de tudo que está acontecendo. Aí as polêmicas acontecem, mas é sempre tudo. Tem uma coisa que é polêmica e que historicamente é uma questão, que é a relação foquista-diretor. Porque o foquista, ele quer entregar a imagem, e especialmente quando não tinha o video assist, não era digital, no video assist você antigamente não enxergava o foco, você só enxergava mesmo nos dailies, né, depois do material revelado, e muitas vezes não estava, o take que o diretor mais gostava não estava em foco, ou o diretor quer tocar o set e o foquista precisa de mais um. Então essa é uma questão, o foquista quer entregar tudo perfeito e o diretor muitas vezes se incomoda com isso, e essa é uma relação que às vezes é complicada no set. Sim. Eu diria que é uma das funções ingratas aí, enfim, porque se você acerta tudo, tá perfeito, você não faz mais nada que a sua obrigação. Se você erra, pode ter um diretor, uma diretora que grite o seu nome para todo mundo do set ouvir e expõe o seu trabalho hoje em dia, né, por conta do digital, onde a gente pode ver as coisas em tempo real, né? Então, se eu erro um foco, tá todo mundo vendo, e isso gera uma exposição e uma ansiedade, uma cobrança nossa imediata. Uma atenção maior. Né? Exato. Imagino que sim. É uma equipe que, como a Júlia falou, ela está o tempo inteiro no set, né? Para a galera entender, às vezes um set tem 60, 100 pessoas, boa parte dessas pessoas não estão ali no set propriamente dito, né? Estão ali nos entornos, estão no camarim, estão ali no catering, né? Estão em outros lugares do set. E a fotografia não, está o tempo inteiro na tensão, está o tempo inteiro ali junto com o diretor, junto com o primeiro AD, o platô, né? Aquelas pessoas que não podem sair dali e tem que ficar ali o tempo inteiro no set com os atores, né, fazendo as cenas acontecerem. Isso per si já é mais tenso, né? Mas eu imagino também que, porque é uma equipe que precisa o tempo inteiro trabalhar com a iluminação, trabalhar com a elétrica, como tem que fazer o movimento da câmera, muitas vezes aquilo exige, né, uma repetição até dar certo, enfim. Tem uma coisa de tempo também, que vocês correm meio que contra o tempo, né? Vocês acham que isso atrapalha muito, às vezes, dá tensões? Como é que é isso? Eu querendo João Kleber, né? Querendo pegar a polêmica. Vai nessa, Gabi. Quer falar das tensões de bater uma claquete polêmica? Eu acho que, enfim, essa tensão é um pouco parte do trabalho, né? A gente prever problemas e apresentar soluções dentro daquele tempo estipulado, né? Porque não adianta a gente ter uma ideia ótima depois que o set acaba. Então, acho que é isso. Buscar essa eficiência que você, que o Jacó, que a Mar falaram. É realmente a relação entre o tempo e a qualidade do trabalho em si. Eu acho que... Oi, desculpa. Pode falar, Marcela. Eu acho que faz parte da nossa função de prever os acontecimentos em si. Então, quanto antes a gente conseguir prever o que vai acontecer, seja na próxima cena ou seja na próxima semana daquele plano de filmagem, a gente consegue se adiantar. Então, existe um trabalho de comunicação que é super importante entre todos esses membros, não só a gente que está ali no set quente, que é o que eu costumo dizer, mas de todos os outros, como você citou, de sermos engrenagens todas interligadas que giram uma máquina enorme, assim.
e o quanto Legal. a gente puder prever as coisas é imprescindível por conta do tempo. Às Bacana, vezes bacana. até o fato de eu, por exemplo, costumo trabalhar de tipo trocar sempre a mídia depois de take válido ou a cena, enfim, para tipo caso acontecer alguma coisa que primeiro o fotógrafo não veja, eu vejo isso e dá tempo de dar aquela corrigida ou refazer, que enfim, refação eu não acho uma coisa de tipo de todo mal, eu acho que refação faz parte do acontecimento ali do set, né? Tá. Enfim. Eu acho que é legal cada um explicar um pouco o que faz, né? Então, vamos falar. Eu acho que é importante as pessoas entenderem quais são as funções dentro de uma equipe de fotografia, né? Então, vamos pensar, diretor de fotografia, Jacó, qual é o papel do diretor de fotografia dentro de uma equipe de fotografia? Bom, quando você pega o manual da SC, né, American Society of Cinematography, a descrição existe a descrição de toda a equipe de câmera e da fotografia e as funções do fotógrafo, né, obrigações e é muito extenso. Realmente tem pré-filmagem, pós-produção, em cada uma dessas etapas a lista é bem extensa, as obrigações e as funções são muito profundas, então, mas basicamente o diretor de fotografia ele tem que, junto com o diretor, entender o roteiro, conceber a fotografia de um projeto e fazer de tudo para realizar, inclusive buscar novos equipamentos, pensar em coisas novas, novas linguagens e tudo mais, montar as equipes que lhe são competentes, equipe de câmera, luz e maquinária, e pensar junto com a direção, assistência de direção, no tempo de tudo isso, em como vai executar tudo isso, quer dizer, toda a parte prática, trabalhar junto com as equipes de arte, figurino, maquiagem, assistir ensaios, enfim, as funções são enormes. No set mesmo, junto da equipe de câmera, normalmente, antigamente era mais comum o próprio fotógrafo operar a câmera, hoje em dia já existem muito, especialmente no Brasil, o trabalho de operador de câmera à parte do fotógrafo, ele pode operar ou não a câmera, além de fotografar, muitas vezes com duas câmeras, o que não é, digamos, ideal para a linguagem, em termos de construção da luz, mas, ao mesmo tempo, mais do que uma câmera, ajudam muito no material que se entrega depois para a montagem, que é muito importante. E, enfim, então cada uma dessas funções tem coisas muito específicas que tem que ser feitas. Eu acho que a profissão do foquista é uma das mais difíceis no cinema. É uma profissão que exige muita coragem, porque você está realmente ali numa posição muito delicada, onde você tem que ser muito preciso, ao mesmo tempo muito intuitivo, e a intuição, na realidade, para todos nós é muito importante, e a autoconfiança, especialmente para o foquista e para o operador de câmera, ele tem que saber que ele pode errar para justamente ele não errar. Eu acho que isso é importante, que ele tenha essa confiança da equipe que está, né, do fotógrafo, do diretor. Quanto mais confiarem nele, mais tranquilo o foquista vai estar, ou a foquista, e eu acho que vai exercer melhor a sua função. Eu acho que isso é importante num set, essa confiança para toda a equipe, que todo mundo pode acessar o diretor de fotografia, um ao outro, para corrigir coisas e fazer um trabalho em conjunto. O meu último trabalho como foquista foi a Copa do Mundo de 1994, faz muito tempo, mas foi um trabalho extremamente desafiador, onde eu senti que minha capacidade de foquista e de assistente de câmera tinha chegado num limite, assim. É uma função, junto com a segunda assistente de câmera e vídeo assist, o logger junto, mas de organização do equipamento, de testes, de coisas muito específicas. E vou passar então agora a palavra para a Marcela e depois a gente fala mais. É isso, Marcela. Você exerce a função de primeiro AD, né, hoje? Quer dizer, eu sou a primeira assistente de câmera, exato. É a C, né? E como que é isso, né? Qual é o seu papel? E você faz foco também. Hoje o papel do foquista é seu.
Sim, E sim, aí? sou eu que executo. Eu, como primeira assistente de câmera, sou chefe do departamento de câmera, então, que faz parte desse tripé do departamento de fotografia, junto com o departamento de elétrica e o departamento de maquinária. Somos o tripé da foto. E como primeira assistente, então, no set, eu executo o foco, que é basicamente escolher o ponto aonde aquela região com definição deve estar, em que momento fazer essas passagens. Ela pode ser feita mecanicamente pelas minhas mãos, direto na lente, ou por um equipamento remoto. Hoje em dia a gente tem auxílio dos monitores, onde a gente olha exatamente aonde aquela região de foco está, mas é tudo muito ótico, né? As lentes projetam as imagens no sensor da câmera hoje, não mais no filme. E então essa escolha, como o Jay colocou, ela é um tanto intuitiva, às vezes é mais técnica, às vezes mais intuitiva, e isso, essa responsabilidade eu divido com os outros braços, que é a segunda assistência de câmera, o vídeo assiste e o GMA. Eu não faço esse trabalho sozinha, assim, então eu confio muito na minha equipe para eu poder fazer aquilo que eu estou fazendo naquele momento, sabe? Então eu divido completamente com essas pessoas essa função. E como chefe também, a gente prepara a lista de equipamento de câmera, tem um diálogo com o fotógrafo sobre aquele projeto, que pode ser um filme de um dia e pode ser uma série de 3 meses. Então, pensar junto, pensar que acessórios podem servir para aquela linguagem. Aliás, eu gosto muito desse diálogo com todas as áreas, enfim, de como a nossa parte técnica vai influir artisticamente. Isso é um super privilégio meu, assim, de fazer essa função e apesar de ser ingrata, ela é muito feliz também. Esse diálogo acontece na pré-produção, né? Quer dizer, na pré-produção vocês vão indicando para a produção do filme o que vocês vão precisar, e tem muito a ver também com a quantidade de dinheiro que você tem, né? Sim, temos que ter, assim, soluções criativas para as coisas, né? Porque você pode resolver aquilo de vários jeitos, não existe um jeito certo de fazer as coisas, existem vários, então eu gosto muito dessa parte. Enfim, então, um diálogo com a produção, com os outros departamentos, eu posso encabeçar isso, mas ele é diluído entre todas aqui, né? Todos nós, todas nós fazemos essa ponte. Legal, bacana. Vou aqui pela ordem aqui. A Ju, você é GMA, né? Ju Borg, você faz GMA. Explica para a galera o que é isso. Antigamente era logger, né? Mas aí com o tempo a gente trouxe uma forma brasileirada, que, enfim, é GMA, Gerenciador de Mídias Audiovisuais, que a gente pega, visualiza todo o material que foi filmado, vê se está tudo certo com ele e garantindo a integridade dos arquivos, né? Isso é o mais importante. E eu, particularmente, eu gosto, quando tem tempo, eu gosto de estar no set para acompanhar, porque eu acho importante esse acompanhamento quando dá. E até pelo fato de, às vezes, estar numa pegada, o primeiro fotógrafo, o segundo ali, de que
às vezes não, esquece do armazenamento do cartão, e eu sempre zelo para não estourar esse cartão, porque a chance do arquivo, algum arquivo corromper com ele cartão cheio é muito grande, né? E, bom, basicamente é isso. Na pré-produção, como você falou, a gente tem que se desdobrar aí hoje, cada vez mais com relação a equipamento de GMA, que a gente faz a cotação dos HDs, de toda a forma de armazenamento melhor e compatível como vai ser filmado, né? Sim. E é uma luta grande, porque a maioria dos produtores não entendem muito bem, assim, a gente tenta explicar para eles, e, enfim, aí tenta empurrar os mais baratos, que no futuro isso acaba sendo não mais barato, e sim acaba sendo mais caro, porque, enfim, O querendo barato sai ou não, caro, a né? gente vai estar armazenando um filme inteiro que custa muito dinheiro. Então, não adianta você armazenar numa coisa que não vale muito a pena, assim. As pessoas não entendem que o material digital ele é um material sensível, né? Acho que antigamente, quando tinha película, era uma coisa mais visual, existia aquela coisa da sensibilidade da película e tudo mais, mas aí quando vai para o mundo digital, isso fica uma coisa mais invisível, né, aos olhos de quem é ignorante tecnologicamente, né? Então, explicar como que aquilo é armazenado num HD, que o HD não pode esquentar, que não pode passar no ímã, que não pode isso, que não pode E aquilo. tem que fazer o backup, porque sempre a gente faz um espelhamento, né? Que aí normalmente são 2 HDs, que aí passa um backup, aí vai um para a produtora para pós no final da diária, que já ir para fazendo conversão, se é feito fora. Sim. Você mexe em alguma coisa de imagem durante o set ou não? Você depende do fotógrafo. Se ele pede, eu faço assim uma corzinha aqui para ver algum tipo de disposição específica. Com o Jay, por exemplo, a gente trabalha de uma forma assim, né, Jay? Normalmente, com a maioria, eu mando sempre uns estilos para o fotógrafo no final da diária, porque eles gostam de ver como que tá isso, com uma corzinha, com LUT, para eles irem se integrando até no caminhar da filmagem aí. Legal, bacana. Uma parte disso. Eu normalmente trabalho com o LUT mesmo, o REC 709 da câmera. Eu estou acostumado, em geral, com as câmeras que eu filmo, já estou acostumado com o resultado disso. Então, trabalho com esse padrão, para mim funciona. Tem outros fotógrafos que não, que criam o próprio LUT. Para quem não sabe, o LUT o material, quando a gente captura ele digitalmente, para cinema, para série, ou seja, de um jeito profissional, você captura de uma forma que ele é praticamente um negativo, não que é o inverso, como era antigamente, mas ele não tem contraste nem saturação de cor, que é para você poder trabalhar isso na pós-produção com mais possibilidades. Então, se você assiste esse material, ele é um material feio, sem pretos, sem brancos, todo meio médio, assim. O LUT, ele converte automaticamente essa imagem de negativo para uma imagem palatável e que a gente está buscando depois, próxima à pós-produção. E então a Ju, ela coloca esse LUT que a gente está usando, no caso o REC 709 é um deles, para a gente poder assistir de uma forma palatável, tanto no set quanto depois os frames e tudo mais, para a montagem poder trabalhar com alguma referência mais próxima da fotografia final e o diretor não se assustar, ou os produtores não se assustarem com o material negativado. Só para finalizar, depois disso tudo, formato cartão, que é a parte que a gente mais treme na base. Hoje em dia até que não, porque existem softwares que são específicos para isso, super confiáveis, mas sempre dá um medinho de apagar o cartão ali na hora. E aí tá tudo certo, volta o cartão e aí vai. Sim, sim. E só para a gente terminar essa parte de GMA, qual que você acha que é o problema mais comum que se tem na tua área, assim? Bad pixel, o que você vê ali que, sei lá, que é problema para você? Você diz
tecnicamente... Tecnicamente. O que você enfrenta aí, às vezes, como um BO? Putz, já peguei cartão que foi rodado e depois não conseguiu logar, com um cartão corrompido. Que esse foi um dos piores dias, assim, horrível. Porque você quer tentar resolver e, na verdade, tipo, não tem como, né? A gente teve um take, lembra? Um take na roda gigante. Sim, com grua e tudo mais. Remote, que desapareceu. O último clipe, que era o que eu queria, né? Porque tinha uma correção de luz, ele desapareceu. E para mandar para alguém recuperar ia custar um valor que não valia a pena para a produção. Então a gente ficou sem esse clipe. Passaram Isso é boas muito horas chato. tentando recuperar e não conseguiram. Assim, quando acontece alguma coisa problemática. Antigamente o filme queimava também, né? Quando tinha película, né, Jacó? Nossa, a película, eu era um dos que eu ajudava. Era um processo investigativo muitas vezes, com o laboratório e com as locadoras de câmera. Você tinha que descobrir aquele defeito aonde tinha acontecido, se era na câmera, no magazine, que é onde ficava o negativo, se era no laboratório, e isso era uma pesquisa, assim. E teve até um momento bem interessante junto com a Marta, a Marta Reis, que qualquer problema me ligava, eu ia lá, a gente ficava meio debatendo e a gente descobriu várias coisas. Foi corrigindo ao longo do tempo, era bem interessante. Sim. Mas era bem mais complexo do que o digital. Incrível. Incrível. Muito bom, Ju. E aí a gente falando um pouquinho aí da segunda assistência de câmera aí com a Gabi. Como é que é isso, Gabi? Ser segunda assistente de câmera, você que bate a claquete? Eu bato a claquete. Sim. Você sabe que a claquete é um fetiche. Você não está na escola de cinema, eu que estou aqui quase todo dia nesse lugar aqui, que tem um monte de curioso. Quando eles veem uma claquete, eles falam, cara, uma claquete! Quem que bate a claquete? Rola uma discussão. Quem bate a claquete. Exatamente. Claquete amada por uns, odiada por outros. Mas realmente... Ela não só bate, como ela canta o plano. É toda uma interpretação requintadíssima que passamos. E escreve com uma letra impecável, maravilhosa, a melhor do Brasil. Porque não dá para colocar, né, uma informação super importante que vai, né, chegar na montagem de plano, take, rolo. E Gabriela Caixa realmente ditou um padrão aí de impressão à mão. E dizem que até o final dessa live ela vai cantar uma claquete pra gente, hein? Oh, não! Eu vim despreparada, minha claquete está no outro cômodo ali. Então tá bom, mas fala um pouquinho do teu trabalho, Gabriela. Bom, eu sou segunda assistente de câmera. A segunda assistente de câmera é basicamente responsável pelo cuidado, manutenção de todo o equipamento. Então, a minha função é basicamente manter a câmera suprida de tudo que ela precisa. A câmera precisa ter cartão, ela precisa ter bateria, ela precisa que entre som nela para o som ser captado junto, precisa estar em sincronia com o som pelo timecode, né, que é algo que a gente injeta na câmera. Então, precisa ter lente, precisa ter filtros, acessórios. A minha função é basicamente garantir que tudo isso vai estar pronto, vai estar disponível na hora que for necessário. Sim. Você responde para Marcela, você responde para a primeira assistente. Isso. Ela é meu braço direito. E a Ju, meu braço esquerdo. E a outra Ju, as pernas. Muito bem. E qual que você acha que é o maior desafio, Gabi, de ser segunda assistente? O que você acha que exige mais de você aí? Nossa, tá. Eu acho que o maior desafio é realmente conseguir prever as situações que vão acontecer no set. Assim, por mais que a gente tenha uma ordem do dia, um plano de filmagem, uma primeira assistente que te oriente, é importante... É um lado importante do pessimismo, assim. De tudo que vai dar errado, vai dar errado.
Então, você tem que prever que lente vai ser necessária, que filtro vai ser necessário, não deixar nada guardado e ser o mais prático possível, entregar isso o mais rápido possível. Acho que é esse o maior desafio, assim. Legal. E enfrentar a mudança de ideia do fotógrafo, né? Jay, você vai usar 300? Não, hoje não vou usar 300. Gabi, pega 300! Mas é até aí. No momento que a pessoa fala que não vai usar 300, você fala, será que eu realmente não levo? Será que ele realmente não vai usar? E você delicadamente coloca ali no seu magliner, no seu carrinho. Tem que ser organizada. Essa é a Gabi. É isso. Não, já entendi tudo, Jacó. E tem que ser organizada e, ao mesmo tempo, atenta, né? E proativa. Eu acho que é uma função também que exige que você fique ali atento ao que você está fazendo o tempo inteiro, né? Muita atenção também. Sim, exatamente, porque é isso. O fotógrafo tem 1000 coisas na cabeça dele. Está preocupado com a luz, está preocupado com o enquadramento, está preocupado com o movimento. A foquista está preocupada em estar lá, acertar no momento que todo mundo acerta. E como segundo assistente, é importante garantir que essas pessoas estejam bem amparadas, que elas não vão sofrer porque não tem aquela lente que eu pensei que seria ideal para esse plano, ou um foco difícil de executar. Como que eu posso ajudar a foquista a executar isso melhor, sabe? Ou acertar isso em menos takes. Então, todo um trabalho de também ajudar a marcar esse espaço, a marcar os atores, para isso acontecer de uma forma mais orgânica. Bacana, muito bom. Júlia Lacerda, você é vídeo assiste. Que bicho é esse? Que bicho é esse? É um bicho simples, parece complicado pelo nome, mas é simples. O vídeo assiste é um integrante da equipe de câmera que se responsabiliza por levar a todos, a equipe toda, as imagens, o que a câmera está vendo, onde a câmera está enquadrando. É uma função que lida com pessoas muito ansiosas por imagem, todo mundo quer ver, todo mundo quer saber, cada vez mais monitores, cada vez mais gente precisando ver. Quanto mais a gente se moderniza, essa função acho que cresce mais, assim. Cada dia um jeito novo de fazer, cada dia um monitor a mais no set. Mas é basicamente isso, a gente hoje usa muito equipamento sem fio, que traz facilidades, mas traz dificuldades também, são ainda instáveis, alguns, outros melhores, ainda é uma coisa que a gente está descobrindo, estudando. Então, eu trabalho muito próxima à câmera e muito próxima ao resto da equipe, assim, é um meio de campo, né? É uma responsabilidade aí de levar o que o fotógrafo está fazendo, o que a equipe de câmera está fazendo para o restante da equipe e para a direção, principalmente, que é o primeiro ponto de parada dessa imagem. E é legal, eu gosto de dizer que é uma posição muito privilegiada, assim, a gente aprende muito. A gente está do lado da câmera, a gente está do lado da equipe inteira, assim, a gente está no meio dessa conversa entre diretor e fotógrafo, que é a conversa que faz o filme, né? Então, é um lugar muito bom de começar, assim, você exige menos conhecimento técnico do que a assistência de câmera em si, então é possível começar por ali, e você aprende muito em pouco tempo, assim, quando você vê, você está ali, do lado do diretor, da continuista, do fotógrafo, do primeiro assistente de câmera, que são as pessoas que sabem tudo do filme. Sim. Então, isso é muito, muito importante, assim, para quem está atento, para quem entende esse lugar, a gente aprende muito. E, ao mesmo tempo, parte da equipe de câmera, assim, então o seu segundo ali é o seu guia, tudo que ele precisar também, você tem que estar ali para ajudar, é mais um bracinho, quando ele está com os 2 braços ocupados, você é mais um. Então, está sempre junto. O foquista hoje, eles dependem muito também da monitoração, de uma imagem boa, estável,
confiável para eles, então também é um trabalho em conjunto ali, de achar o melhor jeito de fazer, a melhor posição. Então, acho que cada vez mais a gente está se envolvendo, assim, a tecnologia dificulta, mas ela envolve a gente mais, assim, nas operações. Gosto muito. Sim, não, incrível. Essa decisão de quem vai ficar monitorando, né? Porque um monitor vai para o diretor, um vai para o diretor de fotografia, às vezes é o mesmo monitor para os dois. Quem que toma essa decisão de quais são os monitores e onde eles vão ficar? É você? É muita conversa de pré, assim, desde o comecinho mesmo, entender o tamanho do filme, se o seu fotógrafo vai operar a câmera, ele vai estar na câmera, então a monitoração dele está ali, né, é a câmera. Se o seu fotógrafo não opera, ele vai ter uma monitoração para ele, aí é entender se ele vai dividir um monitor com o diretor, se ele vai ter uma coisa dele, aí entender o tamanho da equipe, a importância da arte. Tem filmes que a arte e o figurino são muito difíceis, muito importantes. O último que a gente fez, o Coisa Mais Linda, o figurino e a arte é, assim, impecável. Então, Maquiagem. A maquiagem também, anos 60, enfim, é uma coisa delicada. Então, a gente já sabe que vai ter que ter essa monitoração deles. Entender, assim, tem filmes que são menores, tem filme de câmera na mão, que a câmera olha para tudo qualquer lado, então não dá para ter 5 monitores, porque não vai ter onde colocar. Então, é um filme que vai ter menos monitoração, vai ter mais monitor de mão. Hoje a gente tem muitos monitores de mão que os diretores cada vez mais pedem, segurando ali, andando junto com a câmera. Então, enfim, entender o filme, saber se é câmera na mão, saber se é tripé, saber se é dolly. E aí, conversando, assim, o seu primeiro assistente que vai fazer essa ponte com os outros departamentos, assim, né? Entender quem precisa de monitor, entender quanto dinheiro tem para monitor no filme. Então, são várias conversas. Sim. E imagino também que a qualidade dos monitores influencia muito, né? Porque tem aquela coisa da cor, como é que é isso, né? Tem muito de gosto também, assim. Eu já trabalhei com um fotógrafo que gosta do monitor mais velho da locadora. Eu chego lá, a locadora tenta me dar os 3 mais novos, eu falo, gente, infelizmente, esse daí não vai. Ele quer o velho sempre, que ele conhece, confia. E assim como tem fotógrafo que quer ver todos os novos, não, vem com o mais novo, vem com o tal que eu gosto, eu quero saber como é. Não, eu tenho um meu que eu quero levar. É muito de gosto, assim, acho que não é nem tanto de qualidade, todos são bons, assim, estilo, é o filme também, tem monitor, às vezes a gente tem que pensar no nosso lado também, que a gente vai carregar aquele trambolinho para cima e para baixo o filme inteiro. Então tem filme que eu falo, olha, eu como vídeo assiste, acho que o monitor para esse filme tem que ser esse, é mais leve, é mais prático, é mais rápido, ou é um filme de 5 semanas no estúdio, putz, vamos com o IMAX, vai ficar o dia inteiro sentado no mesmo lugar, então vamos levar o melhor que tem. Enfim, é muito de filme para filme, assim. Sim, varia muito, né? Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui. A audiência está fazendo algumas perguntas, algumas a gente contempla, outras não dá para contemplar todo mundo, né? Mas eu tenho aqui uma pergunta do Rodrigo Reis. Quando a equipe tem um operador de câmera, né? Qual a relação do Jacó e da Marcela com essa pessoa na concepção e na execução dos planos? Vamos lá. Eu ia, inclusive, falar dessas duas funções, então, que não estão aqui nesse papo nosso. Uma delas é o operador de câmera, que pode ter ou não, como o Jacó falou, os GITs também, ou TIDs em português, que são os técnicos que podem fazer um live grading, que você interferir na imagem ao vivo a partir da sua base, então fazer a correção de cor ao vivo, entre outras coisas, outros deliveries, enfim. E o operador, como o espectador Rodrigo Reis nos questionou, é um elo super importante, é uma figura que amarra
esse diálogo com o diretor ou diretora de fotografia, ele tem uma bucha nas mãos, que é a operação, assim, que é a escolha do quadro, que, assim como o meu trabalho é super intuitivo. Então, eu, como assistente de câmera, tento deixar esse profissional mais seguro possível no quesito técnico para ele poder executar a parte dele que é tão essencial. Sim. Bacana. Eu diria que o trabalho do operador de câmera é um dos trabalhos mais gostosos e de certa forma, tranquilos dentro da equipe, comparado com a direção de fotografia e com o foquista. O operador de câmera ele tem uma coisa muito objetiva do enquadramento e do gosto dele e do conceito desse enquadramento. E o importante é que ele execute bem. Como normalmente ele é um bom profissional e ele tem se ele tiver essa segurança da equipe em torno dele, ele vai fazer isso bem, é um trabalho muito, muito prazeroso, muito gostoso. Salvo quando ele tem que fazer uns malabarismos, né? Que tem umas posições, às vezes umas situações de locação que você fala, cara... Não, muitas vezes. Eu e o Rodrigo, inclusive, a gente dividiu um trabalho, que o Garota da Moto foi uma série que a gente ficou 7 meses fazendo, e foram praticamente 7 meses de câmera na mão, com a Alexa, que é uma câmera pesada, e então foi muito sofrido. Quando a gente acabou a série, estávamos os dois com os ombros machucados, assim. Tem momentos muito, muito pesados, fisicamente. Mas em termos de pressão psicológica, nem tanto, quanto o fotógrafo, ou muitas vezes o foquista. Ao mesmo tempo, para o foquista, é fundamental um operador de câmera que já passou pelo foco, que entende a dificuldade do foquista nos momentos mais fundamentais, onde o foco tem uma pequena profundidade de campo. Ele entende qual a dificuldade, ele sabe avisar para o foquista o que ele vai fazer, tem todo um diálogo entre os dois no set, que é uma ligação, uma conexão muito importante que esteja acontecendo para que tudo flua muito bem, para que o resultado seja bom. Então, essa ligação dos dois é fundamental. Assim. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com um operador de câmera quando é uma pessoa que eu confio, que eu gosto. No caso, o Rodrigo Reis é sem dúvida uma pessoa assim, muito especial. E é muito prazeroso porque você tem uma pessoa a mais para dividir o trabalho com você, para trocar ideias e para chegar num resultado além do que você estava pensando no conceito, na pré-produção. Só complementando, existe a relação com o diretor também, com esse operador, que pode ser ou um caso de amor ou um caso de ódio também, como eu já presenciei no filme, que é tipo, faz isso, não é bem isso, faz aquilo, e aí o fotógrafo no meio, ou uma relação ruidosa entre o diretor e o diretor de fotografia, e aí o operador no meio que fala, cara, a quem eu atendo, sabe? Então, pode ser bem complicado. Aí, nesse caso, eu acho que é aquela coisa, né? Talvez o imediato dele é o diretor de fotografia, né? Ele tem que olhar para a autoridade dele no set, a autoridade da equipe dele é o diretor de fotografia. Mas, dependendo do diretor, fica... Por outro lado, o filme... Assim, o filme é do diretor. É do diretor. Todos estamos a serviço do diretor. Então... Não é fácil. Inclusive, tem 2 escolas, né, de operador de câmera, que é a escola americana, onde o operador mais executa os movimentos, a decupagem que está sendo colocada pelo diretor de fotografia e pelo diretor, e a escola inglesa, onde ele participa muito mais ativamente da decupagem junto com os outros 2. Tá. E já fazendo até uma extensão desse papo, tem alguns momentos que o diretor ele vai operar a câmera, né? Ele próprio opera a câmera. Ele tem predileção por operar. Isso é delicado? Tem operador de câmera que fica chateado? Como é que é isso, hein? Olha, o último filme que eu fiz, o diretor operou câmera na mão umas 2 vezes. E ele enquadrou vários refletores e depois, na montagem final, tinha os refletores em quadro. E é uma questão. Assinatura.
E a sua assinatura na fotografia. Não é questão de assinatura, eu acho. É uma questão que se tem um refletor em quadro, o público vê aquele refletor em quadro, ele já não está mais ele já não está mais dentro do filme, ele está vendo uma filmagem, né? Quer dizer, são elementos que tiram o espectador do filme. Claro. Acho que esse é a grande questão, assim, de quem é a autoria, essa coisa que a gente talvez no começo da carreira pense mais. Depois fazer o melhor trabalho que você pode fazer, e essa é a questão. E se o operador de câmera é o diretor e ele não opera bem, é uma questão. Se ele opera bem, maravilhoso, está tudo certo. Jacó, você tocou num ponto, quer dizer, a gente acabou esbarrando num ponto que eu acho que a gente vai até ter que conversar um pouco, que é essa coisa da autoria, da assinatura, porque os alunos do INC, né, de um modo geral, eles se preocupam muito com isso, né? E eu sempre digo, um dos segredos do cinema, além da resiliência, é o desprendimento. Você tem que ter algum desprendimento, porque senão você não consegue sobreviver no cinema, né? Mas eles são muito apegados à coisa da autoria, da imagem, da assinatura deles, do nome deles, né? Você acha que isso é muito importante? Vocês acham, todos vocês, fazer uma pergunta para todas, vocês acham que é muito relevante isso, o seu nome, o nome que está carregando o teu trabalho? Como que é isso? Vou falar por último, porque eu tenho, né, mais estrada. Vou deixar para vocês responderem. Eu vou ter que começar aí a fazer sorteio. Sorteio, Marcela, o que você acha? É complicada essa questão, e como o Jacó falou, no início da carreira existe mais essa preocupação, né? Depois a gente vai entendendo que outros fatores importam, né? Então, mas é importante também as pessoas entenderem que existe uma responsabilidade daquilo, assim, sabe? Transpondo um pouco para a nossa função, assim, eu me sinto super responsável quando eu monto uma equipe, por exemplo, sabe? E eu tento escolher aquelas pessoas que vão melhor atender aquele projeto, assim. Então, né, não é exatamente a autoria, mas diz respeito à responsabilidade, sabe? E somos um meio de trabalho em equipe, essencialmente, sabe? Então, não dá para querer concentrar tudo em uma mão apenas, sabe? Eu acho que você tem que saber delegar funções, ser claro ao passar as coisas que você quer. Eu vejo alguns diretores iniciantes, enfim, que têm dificuldade de falar o que querem, assim, ou de fotógrafos que não sabem escolher o melhor quesito técnico para uma resolução estética, sabe? Então, essa comunicação é super importante, e a confiança no todo, assim, porque a gente faz cinema são muitas engrenagenzinhas do todo, né? Então, eu acho que tem a ver com essa confiança também e delegação de funções. Gabi, Júlia, Juborg, vocês concordam? Sim, concordo. Como a Marcela falou, querendo ou não, uma responsabilidade que vai estar ali no seu nome. Enfim, mas tem outras coisas que são mais importantes do que isso, na verdade. Né? E aí? Acho que, de certa forma, essa autoria, pensando a parte da responsabilidade, está em cada decisão dessa, né? Está na lente que você escolhe colocar, está na equipe que você forma, tá no filtro que você coloca, tá em todas essas etapas, na verdade, e vai vir com o tempo, com a experiência e com o desenrolar do próprio filme, assim, muitas vezes. Sim. O nosso trabalho é muito técnico, né? Quer falar? Não, Ju, desculpa. O nosso trabalho é muito técnico, então é mais uma junção de melhor maneira do fotógrafo, das pessoas que realmente estão ali fazendo a cena acontecer. A gente se preocupa em dar o melhor para ele conseguir fazer o que ele quer fazer. Assim, acho que a nossa assinatura é essa. O foquista não conseguiu fazer aquele foco porque
ele estava longe, o monitor estava bom, o comando de foco acabou a bateria no meio. Então, a nossa preocupação é mais ali momentânea, assim, né? Para que eles possam assinar e, enfim, levar essa fotografia adiante do modo que eles querem. Acho que a nossa preocupação acaba ficando mais ali do que enfim, no nosso nome, na assinatura em si. Acho que o fotógrafo tem mais essa preocupação. Talvez o João pode falar melhor. Legal. Não, muito bom. Eu penso hoje, só para então complementar, eu penso hoje, assim, pensando em fotografia, né, em assinatura, em termos de autoria, né, autoria fotográfica e do filme. Eu acho, hoje, para mim, o que define mais é a escolha, na realidade, dos projetos. É você saber escolher. Claro que a gente tem que aceitar, bom, você precisa trabalhar, os projetos não estão, assim, né, todos aí para você poder escolher, mas acho que o que faz com que uma pessoa possa estar tranquila é escolher o projeto e o diretor ou a diretora com que ele vai estar trabalhando, porque isso vai garantir que ele possa fazer o melhor de si, sabe? O melhor do que ele compreende como visão cinematográfica. Porque ele sabe que ele vai estar amparado por aquela conjunção de ideia, do roteiro, do projeto, pela visão do diretor ou diretora. Ao passo que se você escolhe de uma forma, bom, você acaba indo trabalhar com alguém que você não conhece muito bem, ou muitas vezes você acaba descobrindo no set que as visões são diferentes, e aí você tem que seguir a visão, teoricamente, do diretor ou diretora e ir contra a sua visão. Então, cadê a autoria nisso? Agora, no meio disso tudo, eu acho que na equipe de cinema, eu acho que ego é uma coisa que a gente tem que combater. O ego, ele não pode ser muito exacerbado, sabe? Você tem que trabalhar em equipe e aceitar as ideias e descobrir o que é mais prático. E muitas vezes você sabe que daria para fazer melhor, mas você não tem tempo nem equipamento para aquilo e você tem que realizar aquilo no tempo definido pela assistência de direção e pela produção. Show. Não, é um exercício, é o que eu falei, né? Acho que o cinema é esse ser biopsicossocial como nós, e a gente tem que estar o tempo inteiro também pensando nessas relações políticas, né? E isso influencia diretamente o nosso trabalho. Mas, por outro lado, também, carreira, desculpa estar aqui colocando também o meu ponto, né? Eu acho que carreira também é uma construção que você faz ao longo de muito tempo. Então, não é um trabalho ou uma situação que vai definir a tua história, né? É, na verdade, o conjunto de muitos anos trabalhando com muita gente e o resultado de tudo isso ao longo desse tempo, né? Às vezes a preocupação do cara é essa: poxa, eu tô aqui num trabalho, aí vai sair um trabalho que eu não gosto, mas vai ser meu nome que vai estar ali. Mas e daí, né? Muitas vezes você escreve roteiro para quem está te contratando e não é um filme que você assistiria. Muitas vezes você está até sendo um diretor contratado e talvez você está fazendo um filme que você nem tenha tanta conexão, né? Apesar que o diretor precisa ter alguma conexão, mas sei lá, não é um filme autoral, né? Longe disso. Então tem muitos lugares, né? Uma outra pergunta aqui do pessoal, Denise Batista perguntou: antigamente com a película trabalhávamos a mudança de luz a cada metro quadrado de movimento, e agora com 4K? Bom, nesse sentido não mudou tanto. As câmeras ficaram mais sensíveis em relação ao negativo, mas na realidade a luz, ela continua sendo a luz, ela depende, o resultado não pode ser tão modificado em pós-produção, em termos do ângulo, da incidência de luz, ele pode ser modificado em termos de cor, intensidade, mas a luz que você constrói num set de filmagem, especialmente de ficção, ela é aquela luz, independente se é digital ou se é película. Eu diria que não mudou tanto assim. O que mudou é que as câmeras digitais, elas enxergam mais do que o nosso olho e do que a película enxergava. Então isso foi um ajuste. Ao mesmo tempo, você não pode assim, aumentar toda a sensibilidade da câmera, porque daí qualquer luz vai interferir na sua imagem. Então você vai ter que começar a tampar ou desligar a luz. Então tem essa relação da sensibilidade da película e do digital, mas que no fundo o que interessa mesmo é você construir a sua iluminação de um jeito que você ache coerente e prático também, muitas vezes. Tá. Alguém quer complementar? É isso? Não? Tem uma pergunta aqui que eu acho que
a Gabi ou a Marcela podem responder melhor. Quais as funções de um estagiário de câmera? Ótimo. Eu comecei como estagiária, que foi uma oportunidade incrível quando eu estava na faculdade ainda. Uma colega de lá me ligou, me chamando para fazer estágio num longa da Laís Bodansky, 2006. Era o Chega de Saudade, o fotógrafo era o Walter Carvalho. Foi tipo uma super escola, assim. Eu tenho muito carinho pelo filme até hoje, assim, e foi um super pontapé inicial, assim. Dali eu fui conhecendo mais pessoas. De lá eu fiz o meu primeiro filme como vídeo assiste ainda, depois fiz vários, depois de segunda, primeira, enfim, eu fiz toda essa carreira aí da câmera, vi a transição da película para o digital, enfim, então, várias coisas. E o estágio, eu acho que é a melhor maneira da gente incluir novas pessoas, de passar os nossos conhecimentos para frente, porque nem todos eles estão nos livros, nos blogs, nas lives, nos sites, assim. Acho que tem muito do dia a dia e da conversa, da repetição, né? No caso de um longa, um estagiário tem funções importantíssimas e ele faz parte da nossa equipe de corpo e alma, assim, é mais um elemento super importante, assim. Então, começo falando, assim, que eu acho que é um ótimo início, assim, que eu apoio sempre que posso nos projetos. Legal. Eu vou apresentar vários alunos aqui do Filme Lab. Ah, que bom. Aqui sobre... Ótimo. Posso fazer um complemento sobre estagiário? Claro. Eu acho que, apesar da fotografia digital, do digital ter facilitado o nascimento de muitos diretores de fotografia, né, direto, sai da faculdade ou começa logo a fotografar porque está vendo o resultado ali e tal, eu acho que esse caminho de você começar como estagiário e ir galgando cada uma dessas funções que a gente está conversando hoje, ao longo do tempo, você vai introjetando muito conhecimento, você vai aprendendo com diferentes pessoas e profissionais, e isso acaba sendo um caminho mais longo, porém muito mais pavimentado. Então, acho que é importante, é bem legal começar como estagiário e ver os vários métodos do Video Assist. Tem vários Video Assist, cada um usa um método, cada um desses profissionais tem um método, cada um de nós tem métodos e tem formas de trabalho. Quando você começa, você vai criando, trabalhando com várias pessoas, você vai vendo quais métodos você gosta mais e você vai criando o seu próprio método, a sua forma de trabalho. Isso é muito interessante e isso você vai colher frutos mais tarde com o conhecimento que você vai ter. Sabe, Jacó, a gente, na sociologia, é muito comum a gente usar um conceito que é a sociologia, que é o atalho, né? A gente vive uma sociedade de atalhos, né? E esses atalhos fazem a gente perder a experiência do caminho, e é muito importante, né? Nas relações humanas e também no fazer, né, das coisas. Eu acho que tem muito isso, a gente fica pulando etapas aí, né? Aqui, ó, pessoal perguntando, em muitos filmes, como o Jacó disse, né, o tempo e o ego de equipes, eu vejo muita coisa fora de foco, muito trabalho de continuidade errado. Você acha que a qualidade do trabalho está diminuindo? Quando você vê o desfoque por conceito, né, o fora de foco, o desfoque como conceito, como poesia é uma coisa, o erro fica para a gente, pelo menos, fica bem na cara, né? Eu acho que é legal elas responder, mas eu acho que a falta de tempo, de dinheiro é o que mais corrobora para isso. Eu ia falar isso, a falta de tempo e dinheiro é o que mais deixa as coisas fora de foco hoje em dia. Quando não dá pra fazer mais um take, né? Tem que ir embora. Eu acho que é por aí também, né? Uma última perguntinha aqui, já mais para o Jacó, a gente acabou falando um pouquinho disso também. Qual a relação de vocês, eu vou fazer para todas, com as novas gerações que estão chegando, né? Como que é isso? Vocês acham que o processo de formação das pessoas não está legal? O que vocês acham que pode melhorar?
Como é que está essa coisa de ver gente nova chegando em equipe de fotografia? Bom, para mim sempre foi... A gente não percebe, a gente vai envelhecendo, não percebe, né? Eu era há pouco tempo atrás o mais novo da equipe, agora eu já não sou, normalmente sou mais velho. Mas, assim, continuamos o mesmo, só com mais conhecimento. Enfim, mas as novas gerações têm vindo desde sempre para mim, né? Quer dizer, você vai formando uma equipe, essa equipe vai galgando posições, vai passando, vão indo trabalhar com outros profissionais. Então, a gente está sempre, eu pelo menos, estou sempre com novas gerações, digamos, ao meu lado e todas muito boas. É muito prazeroso, porque independe da geração, acho que depende mais da pessoa, do interesse, como você falou, proatividade, do gosto de estar fazendo aquilo, de estar aprendendo, de estar fazendo parte da equipe de câmera ou de uma equipe de cinema, ou de estar fazendo cinema. Então, acho que independe de geração. Eu acho que é uma coisa que depende mais do indivíduo, do gosto, para estar presente. Você vê aqui, a gente está numa live com várias idades diferentes, todas profissionais maravilhosas e com prazer pelo que fazem, com afinco, querem fazer o melhor possível. Então, não depende de geração, depende, acho que mais de indivíduo e, claro, desse indivíduo buscar formação. Mas o que vocês acham? Eu acho que as pessoas, elas entram e vão se moldando conforme vai entendendo o que é esse meio também, né? Às vezes a pessoa chega mais crua e vai aprimorando, estudando e vai se aperfeiçoando conforme o tempo vai passando também, enfim. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, na verdade, incluir os mais novos e os que têm vontade, têm curiosidade. O nosso trabalho é aquilo que a Marcela falou, não está em muitos livros, não está em muitas aulas. E é um aprendizado difícil, muito técnico, mas a gente vê cada vez mais gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é idade, de tudo quanto é jeito, querendo e afim, e acho que é uma responsabilidade nossa de oferecer primeiramente a oportunidade e depois o nosso conhecimento, assim, né, incluir mais, porque tem muita gente muito boa que só precisa, aquela velha coisa, só precisa de uma oportunidade. Então, acho que demorou um pouco, assim, agora que a gente começa a ver todas as equipes, todos os departamentos com estagiário, e ainda não é em todos os filmes também, alguns a gente ainda não consegue, alguns a gente tem que brigar até conseguir, e espero que cada vez a gente, enfim, todos os departamentos, não só de câmera, briguem mais, porque parar com essa coisa de ser meio elitista, meio exclusivista, assim, né, e trazer os jovens que, no fim, a gente também aprende muito, assim, eles sempre chegam com coisas novas e melhoram o nosso trabalho, e é necessário. Eu adorei estagiar, a hora de aprender, de errar, de perguntar, então é uma oportunidade muito boa. Sim. Essa experiência do estágio é fundamental mesmo, mas acho que até faz parte do processo formativo de inserção, né? A gente conversa muito com as produtoras sobre isso, porque a gente acaba montando alguns cursos, agora até fazendo um merchan aí pro pessoal, a gente vai ter um curso de vídeo assist, já que a Júlia falou aí, né, que vão ter 3 profissionais falando de 3 situações diferentes de equipamento, de técnica de vídeo assist, que é um curso difícil da gente ver por aí, né, é um curso mais difícil de encontrar, só escolas mais específicas como a Bucareste, né, escolas legais assim, que Bucareste do meu amigo Rafael aí, dá um salve. Que a gente precisa criar esses cursos técnicos, mas também precisa criar esse espaço dentro dos projetos fílmicos. E nós aqui da escola, a gente encontra muita dificuldade de levar o jovem que está qualificado, que ficou 1 ano estudando na escola, 2 anos estudando na escola, até um set de gravação. Acho que essa é uma obrigação nossa também, né? Fazer esse papel. O Brasil precisa formar melhor, e formar melhor é também abrir espaço nos sets para que as pessoas entrem e, enfim, experimentem aquilo, né? Com responsabilidade, claro. A gente já passou de 1 hora de live,
Tipo, eu tô aqui, porque a gente tá no Zoom, né? Então a gente não percebe. E só dar um salve aí para Bruna Moraes, que eu acho que conhece vocês. Pediu para a Gabi e a Má falar da mudança da dinâmica de marcação de foco na relação entre o primeiro e o segundo assistente, né? Com o mundo do videogame aí, que é monitor, comando e videolink. Então, como é que essa dinâmica aí? Eu chamo o videogame de focador. Foi um nome que eu aprendi no 3% com a Helen, Branco, Filhão, Gabi, enfim, era o focador. Cara, eu adoro poder contar com a minha segunda para executar o foco, assim, eu acho é muito bom quando eu tenho esse tempo. Às vezes é muito frustrante você precisar fazer um foco exageradamente intuitivo, porque ele fica sempre um pouco atrasado em relação à cena, sabe? Então, eu gosto, enfim, quando ele acontece de um jeito mais fluido, assim, de acompanhando a câmera e eu levo o olhar para aquele ponto, assim. E o segundo é uma pessoa que, cara, tanto a Júlia quanto a Gabi, assim, existe uma sintonia quase etérea de tipo, cara, elas sabem o que eu tô pensando e o que eu preciso. Isso de anos de prática, enfim, mas no sentido de que elas já sabem. Então, assim, a agilidade de assistir um ensaio, quando tem ensaio, nem sempre tem, mas assim, de ver aonde que o ator foi, para daqui para lá. Então, assim, elas já sabem que eu vou precisar de tais pontos de foco. A gente faz, eu gosto muito de uma técnica de execução de foco, que a gente usa rádio, né? Nós da equipe de câmera no mesmo canal. Então, eu marco alguns pontos e o segundo é a pessoa que indica para mim via rádio que ponto que o ator está, ou o carro, ou o que for. Então, assim, é um trabalho totalmente em conjunto, onde eu confio no que aquela pessoa está vendo, porque eu estou embaixo de um pano, porque eu estou do outro lado da rua, porque eu estou no cômodo, numa casa super apertada, onde a cena acontece. Então, é uma relação de confiança mesmo. E aí eu acho que para a gente terminar, tem uma pergunta aqui, Jacó. Essa pergunta é uma pergunta mais para elas, né? Pergunta da Jojo. Vocês almejam ser diretoras de fotografia? Como é esse caminho? E eu vou emendar isso numa discussão que a gente estava fazendo pré-live, que é essa questão de gênero, né? Hoje a gente está aqui com mulheres de equipe de fotografia, a gente sabe como isso é difícil, até porque, claro, a gente está o tempo inteiro vendo, né, equipes de fotografia no sets, e aí eu queria ouvir muito de vocês, dificuldades, a gente transitar um pouco nessa questão de gênero. Falem aí um pouco sobre isso, por favor. Eu me sinto super privilegiada e super orgulhosa de poder fazer a minha função, enfim. A gente só. Os números são super desanimadores, assim. Enfim, hoje eu faço parte também de um coletivo que é o DAFB, que é o coletivo de mulheres e pessoas transgênero do Departamento de Fotografia, que não hoje, né, não só com diretoras de fotografia, como todas as funções. Queria que a Gabi falasse um pouco também do coletivo. Eu também sou membro do DAF e eu acho que o DAF surgiu há alguns anos atrás, realmente quando
uma produtora, se posicionou falando quais são os novos nomes da fotografia brasileira. E esses novos nomes eram todos homens, e todos homens brancos, especificamente, também. E aí a gente percebe mais claramente que existe uma invisibilização e uma falta de oportunidade justamente por causa desse processo de invisibilização. E aí o DAFB surge como uma intenção de criar um espaço de visibilidade e de listar realmente quem são as fotógrafas, quem são essas assistentes de câmera, essas maquinistas, eletricistas, que a gente não conhece, onde que elas estão, por que a gente não conhece elas. Então, o DAFB virou essa grande plataforma para nós nos conhecermos e vermos os trabalhos realmente uma das outras. E tem um conforto ali, né, querendo ou não, onde a gente pode se abrir. Eu também sou integrante do DAFB e a gente é super aberto ali a qualquer questão, então é um alicerce ali que a gente tem também para poder conversar, debater junto o que está rolando nesse meio nesse trabalho que é muito machista, né? Enfim, e a gente quer poder mudar isso um pouco, essa visão de tudo isso, né? Vocês sentem ainda machismo no set? Isso está evidente? Como é que é isso para vocês? Com certeza, né? Somos uma sociedade machista, assim. Eu acho que isso muda a passo de formiga, sabe? Eu acho que é um exercício de todo mundo de mudar esse caminho. Eu que comecei, sei lá, faz mais de 10 anos atrás, assim, e aí fazendo uma ponte com os jovens que você falou, né, dos estagiários, eu vejo essa galera mais consciente hoje, sabe? Tipo, não dá mais para ter uma equipe só de homens, assim, é inconcebível, não dá mais para achar ok que um homem passou a mão na minha bunda no meio de um set de trabalho, sabe? Não, assim, tem umas coisas que são inconcebíveis. Porém, tem uma camada cinza ainda que é um trabalho diário, assim, de educação, acho que de todo mundo e de estar disposto a incluir, sabe? Essas equipes mais diversas e não só das mulheres, assim, enfim, de mais negros, de mais pessoas transgênero, enfim, muito assim, porque na essência o cinema é muito elitista e, portanto, branco e masculino, e eu acho que a gente tem que, sim, fazer esforços para mudar isso, sabe? É a mesma história do estágio, né? É só dar uma oportunidade. Se a gente que está ali não der, não vai acontecer. Então, acho que é todo mundo olhar ali para dentro, olhar para sua equipe e avaliar se você está dando as oportunidades que você pode dar. Estamos caminhando. E eu penso que isso tem que vir de cima também, sabe? No sentido das produtoras incentivarem isso, porque são eles que são os donos do dinheiro e eles que contratam as equipes. Enfim, é uma cadeia, né? Isso é um efeito que vem para todo mundo, né? E aí tem uma barreira até anterior, que é a barreira da própria educação, né? Eu posso falar de um lugar muito confortável, porque aqui no Instituto a gente tem mais de 30% de alunos com bolsa integral. Eles são sempre oriundos de movimentos sociais ligados ao audiovisual. Isso é incondicional para nós. A gente tem preços que a gente tenta fazer sempre o mais barato que dá, o mais próximo do break-even. Às vezes até alguns professores ficam bravos. A gente fala que isso é missão, né? Parcelar, botar boleto.
ajudar o cara quando tem dívida, quando não consegue pagar. A escola se esforça muito para democratizar acesso, né? E nasceu, na verdade, com essa intenção. O INC é quase uma ONG, então a gente fala isso muito confortável. Mas é o que eu falei, ainda existe uma barreira de inserção que está nas produtoras, está nos projetos, e a gente vê essa barreira. Agora, eu acho que você falou uma coisa, Marcela, que me lembrou uma coisa que a Carol Fiorati fala sempre, né? Ela diz assim, que existem 3 fases da mulher dentro do set. A primeira fase é mulher, né? Que eu acho que, de repente, em equipe de fotografia, em algum momento, isso deve ter acontecido, né? Uma mulher, será que ela sabe operar? Será que ela sabe fazer? Duvidar, né? A segunda que legal, você é uma mulher e você está aqui e tal. E a terceira fase é isso não fazer a menor diferença, e a gente está num mundo que realmente alcançou algum tipo de equidade, né, acima de tudo, né? E a gente tem que brigar por esse terceiro estágio, né? Acho que isso é muito importante. E o DAFB é um coletivo muito legal, já teve aqui no INC dando palestra também. Temos que chamar mais e estreitar mais a relação com o DAFB, inclusive. E no caso da função do Jacó, enfim, os números são super desanimadores, mais do que das técnicas, enfim, de assistência. Tem um dado de 2016 da Ancine, onde 8% eram diretores de fotografia nos projetos brasileiros, enfim, não dá, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso, sabe? Sim, sim. Não, com certeza, né? É um mundo que está em transformação, mas é o que você falou, está em passos de formiga, e é missão de todo mundo que enxerga essa falta de equidade e brigar por isso, né? Muito legal ouvir vocês falando, e obrigado pela fala aí, Marcela, foi demais. Que ótimo. Gente, olha, passou muito rápido essa live, a gente já está com 1h30 de live, tá? Mas foi um sucesso, um monte de perguntas, um monte de gente bacana aí da fotografia acompanhando, e eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, né? A Marcela, a Ju, a Júlia, a Gabi e o Jacó, né? Que eu já fiz tanta referência ao Jacó e à fotografia dele, né? Pessoalmente a ele. Ele, para nós, assim, é um mestre. A gente ama ele aqui no INC, que está sempre almejando flertar com ele mais, exatamente por conta dessa experiência, dessa sensibilidade também. Porque é muito difícil você encontrar diretores de fotografia que também sejam sensíveis no trato com as pessoas. Pelo menos para nós isso é uma prioridade. O Jacó é um desses caras que a gente admira e está nesse lugar e adora a fotografia dele também. Então, muito obrigado, Jacó, por estar mais uma vez aqui com a gente, proporcionando esse papo. E a vocês, meninas, muito obrigado também por tudo. Muito obrigado por terem tido paciência aí. E eu espero que a gente obrigada volte pelo convite também. Imagina, foi uma honra, né? Uma honra falar com todas vocês, aprender um pouco mais sobre fotografia. Eu espero que vocês aceitem novos convites, porque certamente a gente vai fazer. Parte dessa democratização de acesso que a gente estava falando aqui, esses bate-papos que a gente está fazendo. Parecem bobagem, mas eles às vezes mudam vidas, né? Que estão ouvindo a gente lá e falando, cara, o que é um GMA? Vou entrar em contato com essa Ju Borg aí no Instagram e saber mais sobre isso. Tipo, a pessoa, ela vai atrás, o vídeo assiste, né? Então, a gente conta aí com vocês. E, de qualquer forma, dizer aí para o pessoal também que, se quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta para qualquer uma de vocês, pode entrar em contato com a gente, que a gente tenta fazer essa ponte aí e sanar mais dúvidas. Tá bom? Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Pela parceria de vocês. Imagina, uma honra, uma honra. Tchau, turma. Toda Obrigado. Até Tchau, mais. tchau. Até mais. Tchau.